Luciano, você está agora, além da sua trajetória como leitor, como professor, você agora inventou ser escritor, né? A escrita faz parte da minha vida há muito tempo. Eu Só sei, que depois que eu fiz a faculdade de letras, alguns anos atrás, eu descobri que o que eu escrevia tinha alguma qualidade, né? Que a partir da internet, que eu comecei a jogar minhas crônicas assim nos blogs, eu pude ter um feedback de pessoas que liam as minhas crônicas, então pude ter noção de que o que eu escrevia era alguma coisa que tinha uma certa qualidade. Então fui escrevendo minhas crônicas, até que eu resolvi escrever um romance, né, um texto maior, né? E eu fui ampliando a minha escrita. Que a gente vai falar daqui a pouco sobre o seu primeiro projeto, Isso, né? Ô Luciano, como é que é a sua trajetória como leitor? Como é que o livro entrou na sua vida? No meu lar não é um lar assim de leitores, né? Meus pais não tinham tanto hábito de leitura. Mas a minha mãe teve a sabedoria, né, o discernimento de me incentivar, assim mesmo, né? Me comprava revistinha em quadrinhos, que era a minha grande paixão, né? E eu comecei a fazer historinhas eu mesmo, de quadrinhos, né? Ilustrando e tal. E isso foi me projetando para outras leituras, que amanhã depois passei a ler livros, né? Então, começou lá na minha adolescência, né? De criança, né? Com história de quadrinhos, pelo incentivo dos meus pais, e isso aí foi fazendo de mim um leitor, né? Até que eu encontrei um livro que também foi da minha mãe, da época de escola dela, que se chama Chamado Selvagem, que eu até participei aqui um tempo atrás, Da em coluna, Dica de Livro, né? Dica de Livro, exatamente. Isso. Então, aquele livro foi o primeiro livro que eu li, assim, sem ser quadrinhos, e depois que eu li aquele livro que eu comecei a sentir esse gostinho, né, da literatura. Aí, dali para cá, foi muitos livros que não tem nem como eu contar quantos foram. Eu sei. Mas, assim, dessa quantidade de livros que você leu, tem um livro que marcou sua trajetória, um personagem que marcou sua trajetória como leitor? Fora esse que eu citei, que é o Chamado Selvagem, que foi o primeiro, depois eu parti para o romance policial, que foi o da Agatha Christie, né? Que eu já me apaixonei logo de cara. Então tem o detetive, né, Hercule Poirot, da Agatha Christie, que é aquele, como se fosse o Sherlock Holmes, né, parecido. Mas aí eu me apaixonei pelos livros dela e eu tenho dezenas de livros da Agatha Christie, é o que eu mais gosto de ler, né? A Agatha Christie, assim como o Sherlock Holmes, né, marcaram toda uma geração, né? Sim, os romances, né, que até hoje são super lidos, né, por todo mundo, né? Eu lembro que a gente juntava um grupo de amigos lá no interior de Minas, na minha terra natal, né? E aí lia os livros da Agatha Christie, que a gente reunia final de tarde para debater, né? Quem é que era o culpado, né? Se era aquela coisa do mordomo, aquela história. Isso, né? são histórias brilhantes. Brilhantes, né? Marcaram uma geração. Como é que o seu hábito de leitura, de historinhas de quadrinho, depois você escreveu crônicas, como é que o seu hábito da leitura interferiu na sua escrita, na sua vontade de escrever? Interferiu totalmente, né? Porque eu acho que se eu não fosse um bom leitor, eu acho que eu nem chegaria a escrever nada. Porque a partir do momento que eu descobri a literatura, os livros maravilhosos, né? Aquilo começou a crescer dentro de mim o desejo de escrever também. Eu vi aqueles livros da Agatha Christie, eu pensava, poxa, não é que seja fácil, mas eu tenho vontade de fazer alguma coisa parecida com isso. Até que, né, eu comecei pelas crônicas, mas depois de tanto ler os romances, eu falei, não, eu vou pelo menos tentar fazer alguma coisa assim também, que eu acho que as próprias leituras que eu fiz, de tantos livros, acho que me deu uma certa bagagem, né? Porque a gente, ao ler, a gente vai adquirindo bagagem, vai assimilando o jeito de escrever de vários autores, isso vai nos dando condições de escrever também. Então, foi uma das coisas melhores que eu fiz na vida, foi começar a escrever e descobrir que eu também posso escrever e que isso está me fazendo um grande bem. Historicamente, Luciano, o curso de letras, normalmente, historicamente, sempre gerou uma atração mais para o público feminino. Por que você escolheu fazer letras? Pois é, eu acho que foi justamente pelo interesse que eu sempre tive pela escrita e pela literatura, né? Que no curso de letras eu sabia que eu ia me aprofundar nisso, e também na questão de literatura, tudo aquilo barroco, modernismo, realismo, isso me encanta muito. E são as aulas que eu mais... As teorias da literatura. Isso.
são as aulas que eu mais gosto de dar também na escola. Se eu pudesse, eu daria só aula de literatura, que é o que me fascina. Então, acho que o curso de letras me propiciou isso. E eu acho que, talvez, se não fosse o curso de letras, nem sei se também eu estaria escrevendo também, porque eu me senti seguro, né, para escrever. Tem gente até que diz que letras, às vezes, pode deixar você engessado para escrever, né? Deixa você ali muito técnico. Mas eu não concordo muito, não. Eu acho que a letras te dá condições de você escrever um bom texto e as suas leituras, né, de diversos livros, de diversos autores, te dá aquela capacidade de escrever um texto agradável, né, criativo. Então, acho que é uma mistura legal. O seu hábito de leitura permite a você caminhar por trilhas diferentes daquilo que seria dentro de um único formato. Com certeza, de uma técnica, né? E tal. Isso, porque a leitura, né, eu acho que a leitura te dá o conhecimento e o conhecimento é a única coisa que ninguém pode te tirar, né? Então, a leitura que me propiciou o caminho que eu estou trilhando. Eu não sei nem o que eu seria se não fosse a leitura, porque hoje eu sou professor, né, eu gosto do que eu faço, sou escritor. Então, hoje em dia eu faço o que eu gosto, eu devo isso à leitura, né, as leituras que eu tive na minha vida. Qual é o efetivo papel do professor, Luciano? Vamos falar um pouco, já que a gente passou aí o dia do professor e tal, que a gente comemora com muito orgulho, né? Eu também sou professor e sou de uma família de professores. Qual é o efetivo papel do professor no incentivo ao hábito da leitura? Eu acho que é transmitir o conhecimento, né? E uma vez que a gente também sabe todo o benefício que a leitura traz para a gente tem até como obrigação e prazer estar tentando passar isso para o aluno também. Inclusive está sendo uma grande alegria para mim observar que alguns alunos, meus ex-alunos, têm lido meu livro e muitas vezes eles nem são leitores, mas eu estou sentindo que a partir desse meu livro eles descobriram que gostam da leitura, entendeu? Então eu acho que esse é o grande objetivo e a grande missão que eu meio que abracei também, né? Eu sei. Na literatura. O fato de eu estar dando aula é a grande oportunidade que eu tenho de estar, aos poucos, inserindo a literatura na vida dos meus alunos. E aos poucos eu estou conseguindo. Né? E é possível você citar livros de literatura em qualquer assunto, né, Luciano? Sim, tem para todos os gostos. Inclusive, às vezes tem alunos que tem até uma restrição de ler, porque de repente ele leu um livro que ele não gostou. Aí ele pensa que não é prazeroso. Mas ele tem que entender que ele tem que uma gama de várias alternativas. De repente ele leu Machado de Assis quando ele era muito novo e ficou com essa restrição de ler Machado de Assis, né? Porque ele leu muito novo, mas de repente ele prefere a fantasia, um romance policial. Algum gênero vai atrair, ele vai gostar, entendeu? Então eu tento jogar isso na cabeça deles também, que ele tem muita alternativa, não é porque ele não gostou de um certo livro, de um certo escritor, que ele acha que ler não vai ser prazeroso para ele. Né? Inclusive, se a pessoa não está gostando de um determinado livro, a pessoa pode parar, deixar aquele livro de lado e pegar outro. Exatamente, eu até aconselho que faça isso. Jamais ler por obrigação. Porque o ler tem que ser um prazer, né? Tem que ser prazer. Ô Luciano, seu hábito de escrita, como é que tem sido? Você tem um planejamento da sua escrita? Você escreve todos os dias? Você escreve só no fim de semana? Como é que tem sido? Já que você tem um livro que você publicou, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, e já está planejando publicar outros livros. Como é que tem sido sua rotina de escrita? Desde quando eu comecei a escrever crônicas, eu já tinha um certo... eu me dava um limite, assim, de 15 em 15 dias eu tinha que colocar uma crônica uma vez por semana. Aí depois que eu comecei a escrever o livro, eu também me coloquei assim umas regras, né, para eu estar sempre escrevendo. Todo dia eu escrevo lá minhas 300 palavras, né, 200 palavras que sejam. Eu não especifiquei uma quantidade de texto para eu escrever por dia, mas assim, todo dia eu tenho que escrever um pouquinho. Mesmo que às vezes eu fico o tempo todo com o livro na cabeça, a história que eu estou escrevendo, às vezes eu lembro de alguma coisa que eu tenho que acrescentar, eu vou lá, abro o documento, coloco nem que seja um parágrafo, mas nem que seja um pouquinho, todo dia eu escrevo, né? Porque já virou até quase um vício, né? Como é que você, rapidamente, para a gente falar do livro, como é que você constrói seus personagens? Seus personagens são baseados em personagens de livros que você leu? São personagens que vêm na sua cabeça aí, sei lá, da ficção?
De onde vêm os personagens dos seus livros? Geralmente, assim, a gente tem tanta informação na cabeça, né, que a gente vai se apropriando de tanto livro que a gente lê, tantos personagens, que eu acho que chega até assim no estalo, né? A gente pensa na história e já vem alguma coisa meio que de estalo na mente, mas aí eu tento me basear em pessoas que eu conheço, né? Eu vou fazer, por exemplo, o personagem desse livro aí, que é o protagonista desse livro aí. Isso. Aí vamos aproveitar para falar Zumbis Eniares. Isso. Pode falar, Luciano. Então, aí eu imagino uma pessoa que eu já conheço, né? Que fica mais fácil. Você pega um pouco daquelas manias daquelas pessoas. Às vezes eu vou montar um personagem. Os trejeitos, isso, né? Os trejeitos, o gestual, isso aí. E eu costumo fazer até uma ficha daquele personagem antes de eu começar a escrever. Eu escrevo ali tudo do personagem, quantos anos ele tem, o que ele gosta de fazer, fisicamente como ele é. Uma descrição do personagem. Uma descrição completa do personagem principal ou de outros personagens que eu vou trabalhar muito com ele. Então, previamente, eu já faço uma ficha deles. Nessa ficha, você já descreve, por exemplo, as características comportamentais? Sim, tudo dele. Os defeitos, sinais de nascença, tudo. Para que na história eu já saiba exatamente, não entra em contradição também, né? Eu sei. Eu saiba exatamente como, é como se fosse uma pessoa real para mim, né? Eu sei. Na hora de usar ele na história. Zumbi Eniares, para a gente finalizar. Fala um pouquinho da história sem contar o final. Até para estimular as pessoas a adquirir o livro. Pois é, na época eu estava lendo um livro chamado Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. E eu achei bacana aquele livro, eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa em Linhares. Alguma coisa em Linhares, igual Incidente em Antares, né? E como eu estava assistindo muito aquela série The Walking Dead, né, de zumbis e tal, falei, então vou fazer essa junção aí, zumbis em Linhares. Então eu comecei pelo título. Eu pensei nesse título e falei, vou bolar alguma coisa de zumbis, tentando ser o mais original possível, né, para não ficar igual todos os filmes de zumbis, né. Então, tentei fazer do meu jeito uma história, né, que é ambientada na década de 50. 50. Eu tentei colocar um pouquinho, ambientar um pouco a pessoa no máximo que eu pude, né, naquela época. E, para não falar muito da história, só alguma coisa ocorreu aí na história que os habitantes começaram a se transformar em zumbis. E teve pessoas um grupo de heróis, assim, que lutaram para poder salvar, né, para que a cidade não fosse totalmente destruída, né, dizimada pelos zumbis. O seu livro é voltado principalmente, Luciano, para qual público, para a gente finalizar? Olha, em termos de faixa etária e tal. É até um pouco difícil falar exatamente, porque eu tenho reparado que tanto os meninos, adolescentes, como até pessoas de idade, leitores mais experientes, estão gostando. Eu estou até bem feliz com o resultado, que eu estou tendo muito feedback positivo do livro. Então eu escrevi não pensando em infanto-juvenil, nada, mas para adulto mesmo. Okay. Mas eu fiz uma linguagem tranquila que um adolescente, até uma criança, acho que consegue ler numa boa e gostar. Entendeu? Ok. Luciano, para a gente finalizar, agradecer você por ter vindo aqui, né, participar do programa Assim para a Literatura. Qual a mensagem que você quer deixar para nosso telespectador sobre o hábito da leitura? Por que é bom ler bons livros, Luciano? Eu posso dizer com propriedade, porque o livro, né, acho que eu nem consigo viver sem ler, né, porque só trouxe benefício para mim. Se você se apropriar desse hábito, com certeza você vai se tornar uma pessoa melhor, você vai se tornar uma pessoa que vai estar em vantagem, né, das outras pessoas que não leem, porque você vai estar adquirindo conhecimento o tempo todo, e não só a questão do que te traz de bom para você, mas também porque a leitura é algo prazeroso. Eu costumo dizer que na hora que você descobrir o quanto é prazeroso a leitura, você também vai ser assim como eu, um leitor que não consegue ficar sem o livro. Maravilha. Luciano, obrigado por ter vindo. Valeu, parabéns pelo seu trabalho.